Filhos queridos, agora, um quarto momento, já fiz em 3. A missa, e eu quero que conheçamos mais, começa desde a chegada, sinal da cruz, a saudação, já expliquei, ato penitencial, o glória nos dias festivos. E aí o padre faz, oremos. Esse oremos, que antes era chamada coleta das intenções, agora é chamada oração do dia. É quando o padre oremos e guarda um silêncio. E todas as pessoas que estão acompanhando presencialmente, ou mesmo pelos meios de comunicação, colocam as suas intenções. É um recolher as intenções. E na própria parte oracional, na parte que nós chamamos eucológica, vou pegar uma aleatoriamente, diz assim, uma invocação a Deus. Pai, ó Pai, que fazeis crescer a igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas. Concedei que por toda a sua vida esses vossos servos e servas sejam fiéis e professem a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. A oração é o Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Amém. Com essa parte se conclui a parte introdutória da missa. Tem uma introdução. Aí abre-se o primeiro grande rito, o chamado o rito da palavra. E nesse momento, meus irmãos, é uma pena que algumas pessoas se desliguem. É uma pena que as pessoas não entendem. E lembre-se que eu disse, a presença do Cristo, quais são elas e como ela se manifesta numa missa. Só quero lembrar a sua atinar a sua memória. Uma, na Assembleia Constituída. Segunda, na palavra. Terceira, na Eucaristia. Então, em todas as igrejas, é importante você saber que existem 2 mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Não é por acaso que se pede para que se celebre bem. E eu sempre digo aqui, meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui é fazer você conhecer a Bíblia. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Mas geralmente, esta mesa da palavra, que nós chamamos de ambão, de púlpito, mesa da palavra, é do mesmo material que a mesa eucarística. Mármore, mármore. Tem outros elementos. Ela é fixa. Por que ela é fixa? Porque a palavra de Deus tem consistência. A palavra de Deus, ela vem para ficar. Ela não é móvel. Mas existe um outro, sim. Tanto que o comentário não é feito da mesa da palavra. Porque o comentário não é palavra. Ela é uma monição. Ela é um despertar interesse. Por isso, o outro é um ambão. É algo móvel. Não precisa ser da mesma matéria. Pode ser assim, pode ser uma estante. Na verdade, é mais uma estante do que ambão. É apenas uma munição. Na mesa da palavra, se proclama só o que é palavra. A primeira leitura, o Salmo. O Salmo é proclamado daqui. É claro que nós estamos num tempo em que a gente vai adaptando. Às vezes, aqui nós estamos fazendo na lateral,
por uma questão de uso de microfone e esterilizado, porque estamos num tempo em que isso é preciso. Então, para podermos fazer as missas continuarem, o salmo está sendo feito de lá, mas é feito da palavra. A segunda leitura é daqui. O evangelho é daqui. As preces. Na mesa da palavra, como eu disse, se começa com um comentário. O comentário, ele não é obrigatório. Ele é feito e ele tem que ser curto. Existem comentários que são feitos que são quase um sermão. Está errado. Não é para fazer sermão. O sermão fará o padre depois. Não precisa ficar dando grandes explicações. É apenas uma munição. É um chamar a atenção para o que vai ouvir. Veja, às vezes se valoriza demais os comentários em detrimento à proclamação da palavra. Depois dessa munição, é feita a primeira leitura nos dias festivos, no domingo. Nas missas feriais é uma leitura só. Feriais é semanais, perdão. Explicando, porque não tem nada de errado. E aqui, meus irmãos, como é importante a pessoa proclamar a palavra. Não é ler, não é gaguejar. Padre, mas aí o senhor está sendo muito exigente, meus irmãos. Cantar não é para todos, é para quem canta. Tocar não é para todos, é para quem sabe. Exige-se e é preciso que para a leitura se tenha boa dicção, se fale para fora. Porque se não está lendo para você, não é uma leitura individual, é uma leitura pública. E a pessoa que lê, ela está exercendo um ministério, um serviço. E por que é proclamada? Para que todos os interlocutores compreendam com nitidez, com clareza. Mas é claro, se o microfone é ruim, e aqui nós temos que ter uma preocupação de ter bons sons na igreja. Não adianta ser mequetrefe. Para o som não se economiza. Repito, para o som não se economiza. Bons microfones. Mas também, meus irmãos, não basta ter uma Ferrari, tem que saber lidar o botãozinho de trás. Tem que se evitar ruídos. Começa a leitura, todo mundo faz assim, perdeu a palavra. Tem um ótimo aparelho. Chega aqui, a pessoa lê para dentro. Não. Tem que chegar antes. Tem que treinar antes. Eu não diria que seria uma declamação, mas é uma proclamação. É falar com autoridade. É falar com conhecimento de causa, fazendo as vírgulas, fazendo os pontos. Não é para enaltecer a pessoa, mas é em respeito àquilo que está se exercendo. Uma palavra proclamada para a igreja, para a edificação, é palavra de Deus. A primeira leitura, salvo por razões especiais, Páscoa, Natal, é no Antigo Testamento. Quando tem a segunda leitura, não existe regra, mas se pede que seja um homem e a outra leitura uma mulher. Não existe lei, mas é um procedimento, é uma tradição. Eu falava da proclamação com autoridade, eu falava da proclamação com conhecimento, sem gaguejar, sem ficar descobrindo as palavras na hora,
por respeito a quem escreveu a palavra e por respeito a quem está escutando. Por isso, não fique ofendido. Eu queria tanto fazer uma leitura, mas não faz nem pessoal, não tem dicção. Eu queria tanto, eu tenho um sonho de fazer uma leitura. Meus irmãos, existe pessoas para tudo. Existem outros serviços na igreja. Também, exatamente em respeito àquilo que vai ser proclamado, eu não quero ser moralista. Mas não é hora de chamar a atenção para o sapato, para a roupa. Não é hora de fazer um desfile, não é hora de chamar a atenção para si mesmo. Por que existe vestes na igreja? Por que o padre coloca as vestes? Isso eu vou explicar outro dia. Mas para cada veste tem um sentido. Mas em sentido maior é que eu desapareça, o homem, o Reginaldo e o Cristo apareça em mim, apareça nas vestimentas. Por que nós usamos aqui no santuário? Também, por favor, eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dizendo, porque alguns têm ou uma bata, nós temos uma opa. O que é opa? Esse modelo sem manga. Que exatamente é para dizer, eu estou a serviço de. Eu coloco essa roupa porque aqui eu quero que apareça a voz, a palavra do Senhor. E não a minha roupa, se é feia, se é bonita, se é de marca, se tem brilho, se não tem brilho. O homem, se está de gravata ou não está de gravata, isso é o que menos importa. A vestimenta, quando alguém coloca, seja para ser ministro da Eucaristia, seja para fazer uma leitura, seja para fazer um comentário, seja para cantar, não é como diz, tem que botar uniforme. Não, é em respeito ao que eu vou fazer, e aquilo que eu represento, faço em nome de. A primeira leitura geralmente é do Antigo Testamento. E ela segue um princípio a partir da escolha do Evangelho. É o Evangelho e se escolhe a primeira leitura. Há tempos atrás havia uma tendência de até mudar a primeira leitura por um artigo. Houve essa tendência na igreja. De um texto, de um livro, de um fato da vida. Mas a igreja é clara. Nada substitui a palavra. Ninguém está autorizado a tirar a palavra de Deus para colocar o artigo melhor que seja no mundo, de um teólogo fantástico, nem que seja de um santo, nem que seja de um magistério da igreja maravilhoso. Não, jamais se tira qualquer leitura em substituição a um texto. A palavra de Deus é por excelência. Por isso, não existe modismo. No final, não é palavras do Senhor. Não existe plural. Palavras. Existe só uma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra. O verbo se fez carne. Não existe como o padre dizer, estas são palavras da salvação. Não existe plural. E aqui não inventemos moda, é palavra do Senhor, é singular. Sei que estou na primeira leitura, mas na próxima quinta vai render mais, porque muito do que eu já falei não repito. E aí falo do Salmo, da segunda leitura, do Evangelho. Foi uma decisão de explicar um pouco a liturgia, partes. Eu acredito que nós precisamos conhecer esses ritos, saber o que podemos e o que não podemos. A criatividade é muito bem-vinda, e até vou explicar momentos de criatividade, mas não existem elementos rituais inegociáveis. Não sei se existe a palavra imexíveis.
que nós podemos ter criatividade no momento certo. Devemos trazer à vida o que a comunidade celebra, sim, no momento certo. Mas aquilo que é primordial não se deve mudar. Que Deus nos ajude a celebrarmos melhor. Amém.